Está vivendo para quê? Né? Afinal de contas, qual é o grande fundamento de existir? Isso é um baita de um problema. Né? Eu poderia lançar aqui uma proposta adorável e sugerir que se metade da vida não depende de mim, a outra metade depende de mim, essa metade que depende de mim, que é aquela que vai merecer minha atenção, vai precisar de escolhas, vai precisar de decisões, vai precisar de deliberações. Então aí, eu não posso abrir mão de tomar decisões para a minha vida. É claro que a outra parte continua existindo, mas dado um certo cenário que se impõe, eu tenho que escolher ir para a direita ou ir para a esquerda, e isso faz parte da vida. E a qualidade da vida dependerá da competência para tomar essas decisões. O problema é que quando você escolhe um caminho, essa escolha ela não incide só sobre o presente imediato. Ela tem consequências projetadas para o futuro. O que torna a escolha amedrontadora, aterrorizante. Um efeito borboleta. Nossa, desesperador, cara. Porque se eu for para cá, não é só o primeiro passo. É uma semana, um mês, um ano, 10 anos que serão afetados por essa escolha. Se você tiver lucidez, você sente um medo muito particular que a filosofia chama de angústia. Né? Eu acho que... Angústia. Eu acho que o jovem, ele não consegue... Eu não conseguia pensar nessa consequência de uma escolha. Por exemplo, quando eu escolhi minha faculdade, eu não consegui projetar anos que eu ia fazer aquilo que eu escolhi. Eu só falei assim, cara, eu acho que vai ser um bom trabalho, eu gosto de fazer isso. Mas eu não pensei, na gravidade da escolha que eu estava fazendo. Você entende? Entendi. Como ter melhores escolhas nesse sentido, assim, faz bem ter essa angústia de ter medo de tomar uma decisão? Nossa, não é nem que faz bem ou mal, a angústia te acompanhará. Eu diria assim, dado que a vida requer escolhas, e as escolhas são sempre acompanhadas de um sentimento desagradável chamado angústia, a angústia é condição da existência humana. Entende isso? Não é alguma coisa que você possa eliminar. A angústia te acompanhará. Agora, claro, essa angústia, ela te permite, de maneira muito rica, encarar você mesmo. Sim. Refletir sobre você mesmo. Portanto, ela é um momento muito doloroso, mas muito rico de autoconhecimento. Porque no final das contas, quem você é? Sim. Mas o senhor tinha falado assim que a busca pela excelência, né, que os históricos falavam que a busca pela excelência ela vinha primeiro do que talvez essa busca mais material, prosperidade como material, como dinheiro. Mas não seria assim uma necessidade mais assim, um sentimento mais de urgência a gente buscar primeiro o material, se estabilizar, dar aquele sprint e depois falar assim, cara, agora que eu já tenho uma grana, eu consigo comer, morar, tenho segurança para minha família, agora eu vou pensar quem eu sou. Agora eu vou pensar nos problemas mais, qual o sentido da vida? Eu entendi o que você quer dizer, porque quando você está correndo atrás do necessário, é difícil você pensar no que você quer. Exato, a gente sempre fala um pouco baseado nas nossas experiências próprias, né? Eu vejo que, cara, eu busquei primeiro as minhas angústias existenciais, elas vieram muito mais, básicas, né? Elas vieram muito mais depois que eu já tinha
Ah, legal, cara, agora eu já tenho um salário legal, agora eu já como, eu já viajo, eu já moro bem, eu já ando de carro bem. Agora eu tenho uma crise existencial de será que a vida faz sentido, entendeu? É. Mas antes disso, não. Eu só queria ter um bom emprego, um bom salário, uma boa vida e é isso. É verdade, uma acusação muito contundente que se faz a esse modo de pensar existencial, né? Mas eu insisto, né? Como nós estamos falando dos pensadores estoicos, né? Três se destacam na fase mais nobre do estoicismo. Um foi imperador, o outro foi riquíssimo jurisconsulto e senador, e o outro foi escravo. Perceba que, independentemente deles estarem sendo sinceros ou não, ou deles viverem em função daquilo que eles diziam, o certo é que há um pano de fundo comum aí. A vida boa é a vida vivida em alinhamento com a própria natureza. E, portanto, quando eu disse que a busca da excelência vem antes, eu não quis dizer do ponto de vista cronológico. Eu quis dizer do ponto de vista do que é mais elevado, né? do que é o fim, digamos agora, para mudar tudo, o fim último. Quer dizer, aquilo que mais importa, aquilo que tem o maior valor na existência, né? Então, é claro que eu entendo perfeitamente o que você diz e não pense você que com a minha vida não foi assim também. Como que você achou o seu eu? Essa sua pergunta parte da premissa de que eu tenha achado o meu eu em algum momento. Mas é assim... Partindo do pressuposto. Né? Eu, na escola, eu fui muito ajudado pelo meu pai, que tinha uma espécie de obsessão. O meu pai acreditava que se eu explorasse ao longo da vida aquilo que, do ponto de vista da minha natureza, eu fazia melhor, eu teria mais chance de me dar bem, digamos assim. Nesse sentido, ele, com outras palavras, ele dizia exatamente o que diriam os estoicos, né? Ele achava isso. Muito bem. Ora, o problema é que quando você nasce, não vem assim um manual de instrução. Olha, esse cara por natureza deve ser usado aqui, ali ou acolá no mundo, como seria no caso de uma máquina. Não tem isso. Portanto, no nosso caso, isso decorre de uma descoberta. Uma investigação e uma descoberta. E essa investigação e essa descoberta deve ser realizada por quem vive. Ela é sobre si mesmo. Por isso, o conhece-te a ti mesmo. É assim que a filosofia começa. Conhece-te a ti mesmo. E não é para você se conhecer a si mesmo e ponto. É para você se conhecer a si mesmo e viver em alinhamento com esse conhecimento. Então, o meu pai fez o trabalho que a escola poderia fazer, que é o de me colocar em situações diferentes para que eu pudesse observar como eu me sentia e como eu me desenvolvia nessas situações. Desde esportivas até artísticas, até de cálculo, até de, né, sei lá, poesia, até de, enfim. E
E depois de muito fracasso ou de muito desalinhamento, né, eu acabei assumindo para mim, por conta do que eu senti, por conta da energia que eu sentia em realizar aquilo, eu identifiquei que entre todas as atividades da vida, a única exuberante era explicar. E naturalmente, eu estou falando mesmo de mim. Uhum. Então, eu me convenci que eu era um explicador. E essa descoberta, ela foi decisiva na minha vida, porque eu não fiz outra coisa senão explicar. Então, eu sou daqueles que apostou na própria natureza. E fez mais dentro do programa estoico de viver. Eu tentei me aperfeiçoar, né? Não foi uma mera constatação, bom, agora eu virei professor, então agora é isso. Eu sou um explicador que explica, ponto. Não. Para o estoico, a busca da excelência não é um fluxo do rio, é meio contramão. A busca da excelência é onerosa, é cansativa, é esfalfante, é difícil. E eu entendia que já que a coisa era essa, de ser explicador, eu deveria me tornar o melhor explicador possível. E o que é o melhor explicador possível dentro do jeito estoico de pensar? É o máximo de perfeição dentro do teto da natureza. Uhum. O cara dá o máximo que pode, mas ele não é Maradona. Ele não é o Zico. Ele é, como você falou, joga, né? Uhum. Ele joga na Série B. Joga melhor que quase todo mundo, mas joga na Série B. Então, quer dizer, eu fui atrás do melhor que eu conseguia. E qual é a graça disso? É que, no caso do explicador, isso pode ir até o fim da vida. Porque não há uma limitante física muito clara. Eu posso continuar estudando e, através da prática da explicação, eu posso encontrar caminhos que tornem a minha explicação a cada dia mais esclarecedora aos diversos públicos. E você dirá, e daí? Pois, dentro desse programa filosófico, isso se chama eudaimonia. O máximo de exuberância da própria natureza na hora de viver a vida. E eudaimonia é como se nós traduzimos por felicidade. Então, é um entendimento de felicidade que talvez não seja o nosso, mas é um entendimento de felicidade. O que é a felicidade? É o máximo de perfeição, não teórica, mas prática, né? Vivida na vida, que alguém pode alcançar. Então, a eudaimonia é a consequência afetiva da excelência. O senhor acha que o erro é que as pessoas querem viver a felicidade o tempo inteiro, 100% do tempo? Acho que não sei se o erro está em elas quererem, não é? Ou confundir isso com prazeres? O grande problema é que isso eleva o sarrafo da expectativa num ponto inalcançável. Não será assim, né? Muitas vezes esperamos do mundo mais do que o mundo pode oferecer. Uhum. E muitas vezes esperamos de nós mesmos mais do que podemos implementar.
E aí a expectativa é sempre fora. Na hora que a expectativa fica fora, você decreta para si uma vida de frustração. Portanto, existe aí uma sabedoria. Que é uma sabedoria de você esperar, ou se você preferir, definir metas, para falar de um jeito mais conhecido, que sejam execuíveis. Eu não posso vincular a minha felicidade a ser presidente dos Estados Unidos. Porque há um empecilho jurídico muito pouco provável de ser vencido. Eu não sou americano nato. E muito difícil mudar a Constituição para que isso seja possível. Então, essa vinculação é estúpida. Porque se eu vincular a minha felicidade a ser presidente dos Estados Unidos, é muito pouco provável que eu venha a ser feliz algum dia. Entendi. Por outro lado, eu também não posso vincular a minha felicidade, por exemplo, a ocorrências banais. Porque se eu fizer isso, eu não estarei dignificando a minha vida e oferecendo, eu diria, um caminho de aperfeiçoamento. Então, eu tenho que vincular a minha felicidade ao que é alcançável e digno. Isso é uma sabedoria. É uma sabedoria, né? Então, claro, eu, com base em tudo que eu disse, eu posso, de um lado, diagnosticar o que depende de mim e botar ali todo o meu empenho. Mas é claro, como eu não controlo o que está aqui, eu sempre peço que me julguem por esse lado da minha vida. E não pelo que chamam de resultado final. Porque o resultado final, ele é uma mistura cruel, onde você não sabe mais diagnosticar, no final, o que dependeu de você e o que não dependeu de você. Sendo, muitas vezes, um convite para manipulação, para falseamento, para você dizer o que não é procedente.